Atribuição de preços aos inventários. Então, se eu tenho valores de compra diferentes, eu preciso saber que preço, né, qual é o custo que eu vou atribuir para ser dado baixa no estoque de mercadorias. Bom, o primeiro conceito é o conceito de preço específico. Né? Geralmente, preço específico ocorre quando é possível determinar o preço de cada unidade em estoque e pode-se dar baixa em cada venda por esse valor. Então, assim, no caso do ar-condicionado, se eu tiver 10 ar-condicionado e eu comprei 6 por 1.200 e 4 por 800, eu não consigo observar se esse ar-condicionado é diferente ou qual deles que custou 800 e qual deles custou 1.200. Então, o preço específico geralmente ele é aplicado quando eu tenho mercadorias diferentes. Por exemplo, casas. Eu estou construindo casas diferentes. Então, cada casa ela vai ter um custo específico. Cada casa vai ter um preço específico. E assim também ocorre com outros produtos que são únicos, digamos assim. Então, é fácil de identificar que aquele produto ali, eu não fabrico uma quantidade de determinado produto. Então, é fácil identificar que aquele produto é único. Então, o custo vai ser de cada produto. Com isso, no estoque final, seu valor será a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existente. O preço específico ele também é utilizado muito quando eu estou fazendo a prestação de um serviço, por exemplo. Porque o serviço ele geralmente ele é pessoal, cada cliente vai ter um tipo de serviço diferente. Digamos assim, no serviço de reparos, né, a quantidade de peças utilizadas para o reparo vai ser diferente de cada cliente. Então, o custo ele é construído conforme vai sendo realizado o serviço. Um exemplo que eu acho bem interessante é o exemplo de um hospital. Então, quando você é internado no hospital, você começa a ter uma série de custos. E esses custos, só vou autorizar aqui o Atos. Então, quando você entra no hospital, você vai ter acesso a uma série de custos. E esses custos, eles vão sendo construídos. Então, eu vou ter a minha ficha de atendimento e eu vou ter o custo do quarto, eu vou ter o custo com a medicação, eu vou ter o custo com exames e tudo isso vai sendo acrescentado na minha ficha. Então, o preço, o custo da minha hospitalização, ela vai sendo acompanhada e é diferente de paciente para paciente. Então, esse seria bem o caso do preço específico, onde o custo ele é construído. Aí depois nós vamos ter o caso do PEPs ou FIFO. Né? O que é o PEPs? PEPs é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. FIFO é a sigla primeiro que entra, primeiro que sai em inglês. First in, first out. Então, com base nesse critério, vamos dar a baixa dessa forma. Então, eu vou controlar que os primeiros ar-condicionado lá custaram mais baixo, tiveram um custo menor. Então, quando eles forem vendidos, eu vou dar saída pelo menor valor até que zere. Então, à medida que ocorrem as vendas, vamos estar dando baixa a partir das primeiras compras. O exemplo, então. Digamos que eu tenho estoque inicial em 1º de setembro X1 de 30 unidades de carros novos, iguais, adquiridos por 40 mil cada um, no total de 1.200.000. E daí eu vou ter as seguintes movimentações. 2 de setembro, compra de 10 unidades por 42 mil cada uma, já é um valor diferente do que eu tinha no estoque inicial. 3 de setembro, a venda de 3 unidades por 50 mil cada uma. Esses 50 mil eu não utilizo no registro do meu inventário, então eu não utilizo o valor de venda para dar baixa, isso é muito importante. Eu vou utilizar sempre o valor da compra, o valor do custo calculado. Aí, dia 4/9, venda de 28 unidades por 45, também não vou utilizar esse valor.
Dia 5/9, compra de 5 unidades por 41, diferente da primeira compra e diferente do meu estoque inicial. São os valores das compras é que eu vou utilizar para calcular o meu custo, tá? Então vamos lá, preenchimento da ficha de estoque. Qual é o meu saldo inicial? Então vamos lá. Saldo inicial, 30 unidades, 40 mil cada um. Então, coloco no dia 1/9, conjunto de 3 colunas do saldo, que é o meu saldo inicial, quantidade 30, a um custo unitário de 40 mil cada um. 40 mil vezes 30, 1.200.000, certo? No dia 2/9, o que aconteceu? Foram comprados 10 por 42 cada um, vai dar o valor total de 420 mil. Como foi uma compra, eu faço o registro nesse conjunto de colunas da entrada. Como é que vai ficar o meu saldo? O meu saldo vai ficar composto pelas 30 do saldo do estoque inicial, mais 10 dessa última compra. As 30 foram adquiridos pelo valor unitário de 40 mil cada uma, e as 10 no valor unitário de 42 mil. Então, o total do meu estoque vai ser a soma desses dois valores aqui. No dia 3/9, o que acontece? Agora sim é que vamos ter algo diferente, né? No dia 3/9 vai ter a saída de 3 ar-condicionados. Foram vendidos. Foram vendidos pelo valor de quanto? Pelo valor de 50 mil. Mas esse valor aqui de venda não interessa, porque eu estou registrando estoque. Em estoque a gente não utiliza valor de venda. O que eu vou utilizar então? Eu preciso utilizar o critério do meu estoque. Qual é o critério? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então eu vou dar baixa no valor dos primeiros que entraram, que é lá do meu estoque inicial. Então eu vou dar baixa no valor de 40 mil, tá? Então eu vou ficar com quanto no estoque? De 30, eu dei baixa de 3, então vai ficar 27, e os outros 10 que eu repito ali embaixo. Então, esse é meu valor do estoque. No dia 4, foram vendidos 28, tá? Então, eu vou dar baixa. De 40 mil, eu só tenho 27 unidades. Então, vou dar baixa dessas 27 unidades a 40 mil e vou pegar uma unidade a 42 para completar a quantidade vendida, que foi de 28. Quanto que sobrou? Sobraram 9 de 42 mil e nenhum de 40. Esses de 40 já foram dados baixa. Então, o meu estoque ficou o valor de 378. No dia 5, foram comprados mais 5 unidades a 41 mil. Então, agora eu tenho 9 de 42 mais 5 de 41. No dia 6, foram vendidos 10 unidades. Então, eu vou dar baixa de 9 de 42 e vou pegar uma unidade de 41 para dar baixa. Qual é o meu saldo? Meu saldo sobraram 4 unidades. 4 unidades de 41, porque as de 42 já foram dadas baixa. Então, esse total aqui dessa coluna de saída vai ser o custo da minha mercadoria vendida. Esse total da coluna de saldos aqui vai ser o meu estoque final, certo? Aí eu vou ter outro critério. Se o critério anterior era o primeiro que entra, é o primeiro que sai, agora nós vamos para o critério UEPS. O último que entra é o primeiro que sai, certo? Ou também conhecido por LIFO, que é a sigla em inglês, Last In, First Out. Com base nesse critério, então vai ser dado a baixa agora de uma forma diferente. Nós vamos pegar sempre o custo do último item que foi comprado. Então, à medida que ocorrem as vendas, vamos dando baixa a partir das últimas compras. Então, nós vamos pegar o mesmo exemplo. Nós vamos ter ali o saldo inicial de 30 unidades a 40 mil.
Vamos ter uma compra de 10 a 42, 30 mais 10, né? 30 a 40, 10 a 42. Só que agora, na hora de vender, quando nós vendemos 3 unidades, ao invés de nós tirarmos essas 3 unidades dessas 30 primeiras aqui, nós vamos tirar 3 unidades das 10 últimas, ficando 7. Por que isso? Porque eu vou pegar o último item que entrou no meu estoque, ele vai ser o primeiro a sair. Então, esses 3 vendidos vão ter o custo dos últimos que entraram no estoque. Então, vamos ter o custo de 42 mil, certo? Depois, mais outra venda de 28 unidades agora. Eu vou dar baixa pelos últimos que entraram, é esses 7 que restou. Então, vou dar baixa do 7 primeiro, para 28 faltam 21. Agora sim, eu vou pegar os 21 ao custo lá daqueles 30 primeiro. Então, deu esse valor aqui. No dia 5 de setembro, aquisição de 5 unidades a 41. Então, eu tinha 9 de 40, vou colocar mais 5 unidades de 41. Venda de 10 unidades. Bom, agora eu vou dar a saída primeiro de quem? Primeiro, o último que entrou. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Então, eu tenho 5 unidades desses 41, vou dar primeiro a saída dessas 5 unidades de 41. Ah, mas a venda era de 10. Bom, então vou pegar mais 5 do meu estoque lá anterior, que era de 40. Então, agora sim eu dou a saída nos 5 anteriores, certo? Qual é o valor do custo da mercadoria vendida no período? A soma da coluna do total da saída. Qual é o valor do meu estoque final? O valor aqui final do total do saldo, certo? Qual é a diferença? Bom, o EPS, o que eu tenho? Eu tenho geralmente uns valores diferentes para o EPS, né? 1.665.000. No mesmo exemplo, eu teria no PEPS 1.661.000, tá? Então, são valores diferentes, por quê? Geralmente, quando eu dou saída no primeiro que entra, o primeiro que sai, o custo da minha mercadoria vai ser menor, porque a tendência é que os valores vão aumentando a cada compra. No EPS, vai ser o custo maior, certo? Porque eu vou ter aqui no meu estoque final um valor unitário menor que o anterior. Olha ali o valor unitário. Então, meu estoque maior. Desculpa. Aqui no caso o estoque ficou menor, porque o meu valor unitário menor. Se o estoque final é menor, o custo é maior. Se o estoque final é maior, o custo da mercadoria vendida é maior. Aliás, menor. É bem confuso essa parte. Mas é sempre o inverso. Então, eu tenho aqui 40 mil de custo unitário, estoque final 160 mil. 41 mil, então maior, estoque final maior. Tá? Quando o estoque final é maior, o custo é menor. Quando o estoque final é menor, o custo é maior, ok? E depois nós vamos ter o critério da média ponderada móvel. Então, não vai ser nem o primeiro que entra e nem o último que entra, né? Na verdade, nós vamos fazer uma média a cada movimento. Então, a saldo inicial vai ser o mesmo, 30, 40 mil, tá? A compra não muda nada, porque é o valor de compra. Quando que vai mudar? Vai mudar na saída, na venda. Então, quando eu vender as 3 peças do dia 3 de setembro, eu vou usar o quê? Eu vou usar o meu custo médio. Então, digamos aqui, eu tinha 30 unidades no meu estoque inicial, a 40 mil cada uma, eu tenho o valor total de 1.200.000. Quando eu compro 10, eu vou pegar esses 10
vou somar nas 30, então eu vou ter 40. Essas 10 unidades custaram 420 mil. Vou pegar esse 420 mil e vou somar no 1.200.000. Vai dar 1.620.000, tá? Depois eu vou pegar esse 1.620.000 e vou dividir por 40. Aí eu vou ter o meu custo médio, que é 40.500. Ok? Tá bem direitinho aqui o cálculo. Então, saldo inicial igual. Comprei. Vou somar a coluna da quantidade com a quantidade adquirida. Então, 30 mais 10, 40. Pulo essa coluna do valor unitário e vou para a coluna do valor total. Vou somar o valor do estoque inicial mais o valor total da compra. 1.200 mais 420 mil vai dar 1.620.000. Agora sim eu vou preencher a coluna do valor unitário. Então, como que eu calculo o valor unitário? 1.620.000, que é o total aqui, divididos pela quantidade total, que é 40. Deu 40.500, certo? Esse valor é que eu vou dar baixa aqui no meu estoque. Então, foram vendidas 3 a 40.500, o total de 121.500. Aí, novamente, eu vou dar baixa aqui, sempre primeiro a quantidade, depois o total e recalculo a média, tá? No dia 4 foram vendidas 28 unidades, mesma coisa. Como não mudou aqui, eu pego, né? Não teve nenhuma compra, o valor unitário médio continua o mesmo, 40.500. Aí no dia 5 houve uma nova compra. Então, novamente, eu vou pegar 9 mais 5 dá 14. 364.500 mais 205 dá 569.500. Ó, 364.500, valor total, mais 205, total da compra, vai dar 569.500, que é o valor que eu tenho aqui. Depois é que eu vou preencher a coluna do meio. Então, 569.500 divididos pela quantidade que eu tenho em estoque, que é 14, vai dar um valor médio de 40.678, tá? E é esse valor que eu vou utilizar para dar baixa na próxima venda. 10 vezes 40.678. Então, restaram 4 unidades nessa média de preços aqui. Então, esse valor aqui, total da coluna saídas, vai dar o meu custo da mercadoria vendida. O valor final aqui, 162.720, vai ser o meu estoque final. Qual é a diferença entre os métodos, então? No exemplo utilizado para os 3 critérios apresentados, as vendas foram no dia 3, dia 4 e no dia 6, né? Primeiro foi vendido 3, depois 28, depois 10. E tem o valor das vendas aqui. Então, tá aqui o meu total das vendas, que a gente não utilizou esses valores para elaborar as fichas de controle de estoque. Portanto, não muda de um critério para outro, tá? Agora, eu tenho aqui os 3 critérios. Então, observe que o valor das vendas é o mesmo, 1.890. A venda não interfere no cálculo do meu custo da mercadoria vendida. Agora, o custo da mercadoria vendida é diferente. Eu tenho aqui no PEPS um valor menor, no EPS um valor maior e na média um valor intermediário, tá? Por consequência, o resultado pelo PEPS vai ser maior, pelo EPS vai ser menor e pela média vai ser um valor intermediário. O meu estoque final no PEPS vai ser maior, no EPS vai ser menor e na média valor intermediário, ok? Comparando o resultado, nós temos isso. Por que usar um, por que usar o outro? Então, aqui a gente tem algumas críticas sobre cada critério.
Crítica do preço específico. Existe a necessidade de se levar em conta a desvalorização da moeda. Quando eu começo a construir um custo, eu tenho que levar em conta que lá no final da sua construção já pode ser um valor diferente devido à desvalorização, inflação, etc. Em relação ao PEPs, em caso de inflação, o resultado será maior que o real e no caso de deflação será menor que o real. No caso do EPS, a crítica é que o valor do estoque final estará sendo baseado nos valores mais antigos, ou seja, defasados, tá? Então, geralmente, qual é o critério que nós utilizamos? É o custo médio, né? Que seria, então, um valor mais justo para ser aplicado. Também nós temos que na convenção, depois nós vamos ver, né, as convenções, princípios contábeis, nós temos a convenção do conservadorismo, que ele diz que o estoque deverá ser sempre registrado pelo menor valor entre o custo ou o mercado, tá? Então, se eu adquirir a mercadoria 40 mil e no mercado essa mercadoria está custando 45 mil, eu vou registrar pelo menor valor. Por que isso? Para sempre ser conservador, ou seja, nunca antecipar lucros, mas sempre antecipar possíveis prejuízos, tá? Então, isso de acordo com a convenção do conservadorismo. Então, a importância da exatidão nos inventários. A precisão do balanço patrimonial e da demonstração de resultado depende dos inventários. Se o inventário final é superestimado, o lucro líquido será superestimado. Se é subestimado, o lucro líquido será subestimado, tá? Se o inventário inicial é superestimado, o lucro líquido será subestimado. Se o inventário inicial é subestimado, o lucro líquido será superestimado. Por que isso é importante? Porque isso vai influenciar direto nos meus impostos, né? Então, quanto maior o lucro líquido, quanto mais superestimado ele der, mais impostos eu vou pagar. Se esse lucro líquido for subestimado, menos impostos eu vou pagar. Então, por isso que é importante ter muito cuidado em relação a isso, porque de repente eu posso estar sonegando impostos se eu subestimar o meu lucro líquido, ok? Algumas considerações iniciais. A inclusão de mercadorias no inventário deve basear-se no critério da propriedade e não no da posse. Então, é o critério do custo da compra e não no critério do custo da posse, que é o valor do mercado. Para mercadorias em trânsito, as condições contratuais e o momento da liberação e despachos devem ser analisados. Eu tenho que ter um critério também para estabelecer a propriedade da mercadoria e não a posse. Então, eu adquiri a mercadoria, mas ela ainda não chegou na empresa, eu não estou de posse dela, né? Então, eu tenho também essa questão do trânsito. Operação de consignação. O consignante mantém a propriedade da mercadoria até que o consignatário a venda, né? Aqui serão aquelas questões de venda por consignação. Quando eu vendo uma mercadoria, eu deixo na casa do cliente a mercadoria, por exemplo, ou aliás, a consignação, eu entrego a mercadoria para o vendedor fazer uma venda externa, mas enquanto não sair a nota de venda, a propriedade da mercadoria é da empresa, mesmo que não esteja dentro da empresa a mercadoria. Ok? Tudo isso em relação ao inventário permanente. Agora, inventário periódico. O inventário periódico diz que o custo das mercadorias vendidas é igual ao total das mercadorias disponíveis para venda menos o estoque final. Então, no inventário periódico, eu não faço aquela operação a cada venda, mas eu faço a contabilização de ajuste no final do período. Então, lá no final do período, eu vou ter o valor do meu estoque inicial, vou ter o valor das compras e o estoque final eu vou fazer a contagem das mercadorias que eu tenho, certo?
E esse vai ser o custo da mercadoria vendida. O resultado com mercadorias, vendas, menos o custo da mercadoria vendida. Então, eu tenho um exemplo. O estoque inicial no primeiro dia do período é de 67 mil. Então, está lá o estoque inicial na conta estoque de mercadorias. Quando é efetuada uma compra, faz um lançamento a débito de compras. Então, debito a conta compras. Observe que agora eu não uso mais a conta de estoque de mercadorias, não é? Eu vou usar a conta compras. Ó, aqui é o meu estoque inicial, aqui é a minha compra de mercadorias. E a venda, eu tenho clientes a vendas. Também não estou utilizando nem a conta mercadorias, nem a conta compras, tá? Para dar baixa. Então, o saldo inicial aqui do meu estoque, as compras e o valor que foi vendido. Como que eu calculo o estoque? Como eu dou baixa no meu estoque, né? Então, eu vou fazer esse lançamento aqui, ó. Vou debitar custo da mercadoria vendida, creditar a conta mercadorias pelo valor do estoque inicial e creditar as compras pelo saldo. Então, o que eu faço? Eu vou zerar a minha conta mercadorias, tá? Eu tinha um saldo inicial de 67 mil. Então, eu vou zerar ela, lançando 67 mil aqui. Vou zerar a minha conta de compras. Então, eu tinha 123 aqui. Vou creditar 123, passando esses valores para a conta, uma conta transitória chamada custo da mercadoria vendida. Então, os 67 que estava aqui em mercadorias, vão para cá. Os 123 que estava aqui em compras, vão para cá, tá? E daí, o que eu vou fazer? Vou somar esses valores aqui e vai voltar esse valor para minha conta mercadorias. Então, 67 mais 123 dá 190. E eu vou dar a saída de 105 mil, porque foi o valor do meu estoque final. Então, estoque inicial, 67 mil, compras, 123 mil, e lanço o meu estoque final, que foi o que eu fiz a contagem, né, o quanto foi apurado, 105 mil. Esse 105 mil volta aqui para a conta mercadorias, que vai ser o meu estoque final. Então, observe que no meu razonete da conta mercadorias, eu tenho o saldo inicial e o saldo final, de acordo com o meu inventário. As compras ficam zeradas e no custo da mercadoria vendida, o que resta é exatamente o custo do que foi vendido, que eu vou confrontar com as vendas para calcular o meu resultado bruto. Certo?